Oi, bom dia, sétimo ano, tudo bem? A professora está aqui com vocês na página 35, onde ficaram pendentes alguns exercícios ali para nós concluirmos, tá? E aí vou explicar, vou mostrar a resolução desses exercícios aqui, e aí já vou pedir uma tarefinha para vocês para nós concluirmos então esta parte de resolução de equações, certo? Então vejam só. Nós vamos ver a questão número 8, 9 e 10. E também a 5 que havia ficado ali na coluna anterior, que nós não havia colocado para vocês na aula ao vivo. Então, aqui, 8, 9, opa, 8, 9 e 10, até a 11, inclusive, que tem ali no cantinho já, né? E a 5 aqui embaixo. Então, é uma penca de exercícios. Preparem aí já o material de vocês para vocês pegarem a resolução e tirar dúvida, caso tenham ficado, né, com dúvida em alguma questãozinha, retirar essa dúvida aí na resolução. E no mais, vocês podem anotar também, caso tenham algum problema, né, para entender como ficou este resultado, por que que ficou dessa forma. Aí vocês me cobram na aula ao vivo do próximo dia, né? Então, vejam só. Deixa eu mudar a página aqui. Então, na verdade, a questão número 5 a gente já havia feito no dia 27, tá aqui nas minhas anotações, eu não havia percebido, tá? Então, questão número 5, eu só vou passar aqui rapidamente, e aqui um lembrete, né, inclusive, que tem aqui no nosso material, que você pode, antes de resolver a equação, fazer a redução dos termos semelhantes. Então, se você tem, por exemplo, aqui, né, ó, 3x mais 4 mais 2x mais 3 igual a 5. Antes de fazer a resolução e encontrar o valor de x, você pode simplesmente resolver tirando os termos semelhantes, né, juntando esses termos semelhantes, no caso. Então, vejam, nós temos ali, ó, 3x e 2x, 5x, né? Nós temos 4 e 3, com números inteiros ali. Temos 7. Certo? Aí aqui no lado, depois, no lado do segundo termo, né, depois do sinal de igual, nós temos 5 menos 2x mais x. Então, junta aqui, ó, menos 2x com mais um x, fica somente x. Então, fica mais fácil de resolver a equação quando a gente tira os termos semelhantes primeiro, tá? Então, essa é número 5, não precisamos focar tanto nela, porque eu já resolvi todos eles com vocês em aula. Vamos ali para a questão número 8. Deixa eu encontrar aqui. Aqui, ó. Então, a questão número 8, que ela diz assim, ó, o número menos 10 é a solução da equação 8 n mais 2 menos 6n mais 4 igual a 20, justifique sua resposta. Então, você substitui, né, o valor ali de n com este menos 10 que foi dado no enunciado e verifica se há a igualdade nos termos. Então, vejam só, né? Substituímos aqui menos 10, aqui também, e a igualdade ali igual a 20, né? Resolvendo tudo, foi-se, né, fazendo ali as resoluções, menos 10 mais 2, menos 8, menos 10 e menos 4, menos 14, e aí faz as multiplicações, 8 vezes 8, 64, 6 vezes menos 14, 84. 64 negativos com 84 positivos igual a 20, então 20 é igual a 20, sim, a questão é verdadeira, certo? Vejam que ali na questão seguinte, a questão número 9, né, ela traz ali da letra A até a letra I para fazer a resolução, tá? Mas ela traz algumas questões bem simplesinhas, então se começam, né, com algumas questões mais simples, depois complica um pouquinho mais no final. Por exemplo, x mais 3 igual a 7. Super simples, né? Lá, só isolar o x, passa o 3 que está positivo para o outro lado negativo e você tem o resultado, tá? Na área B, nós temos ali 2t menos 5 igual a t menos 4. Da mesma forma, olha, juntamos os t's, passou o t que estava no segundo termo para lá, para o primeiro termo,
como ele estava positivo, passou negativo, né? O 5 que estava negativo foi para o outro lado positivo. E nós temos t igual a 9. Na letra C, 9 menos 4z menos 4 é igual a z mais 7 menos 1. Mesma forma, só fazer a união das incógnitas. Então, o menos 4z permanece aqui, o 5 vai para lá negativo, né? O z que estava do lado de lá vem para cá negativo, tá? E aí você tem a união, menos 4z menos 1z menos 5z. 6 menos 5 igual a 1. Então, nossa resolução aqui ficou igual a menos 1 quinto. Passando o 5 direto para dividir aqui para baixo, menos 1 quinto. Certo? Aí, nós temos, esta foi a letra C. Nós temos a letra D. A letra D de dado, onde nós temos ali 16y mais 5 menos 3 igual a menos 2y menos 15. Sempre juntando os termos que aparecem com a incógnita, ou seja, aqueles que têm a parte literal, né, a parte onde aparecem as letras, tá? Isolando eles antes aqui do sinal de igual e sempre passando com a operação inversa, ou seja, o que está diminuindo passa somando, o que está somando passa diminuindo, né? O que está multiplicando passa dividindo, o que está dividindo passa multiplicando para o outro lado, certo? Então, ficamos aí com 16y mais 2y, 18y, né? Igual a menos 15 menos 2, menos 17, né? Aí, só passar o 18 dividindo e nós teremos y igual a menos 17 sobre 18. Ok? Letra E, ali embaixo, menos x mais 40 igual a 4x, né? Isolamos, passamos o 4x para o outro lado, 40 vai para o outro lado negativo, menos 5 dividido, passa dividindo porque está multiplicando, né? E aí nós teremos menos 40 dividido por menos 5, resultando aí no x igual a 8. Letra F, aqui, tá? 6t mais 5. Sempre que você tiver nesse formato, você faz a multiplicação do número que está fora do parênteses pelo de dentro, por todos os de dentro, né? Então, você vai ter 6 vezes t, 6t. 6 vezes 5, 30. Aqui mais 30, certo? Igual a t. Agora, joga-se o t lá para junto do 6t, né? Estava positivo, passou negativo. E o 30, que estava positivo aqui, foi para o outro lado negativo. T é igual a menos 30 dividido por 5, onde nós teremos t igual a menos 6. Letra G, também multiplica-se então o 5 pelo y, 5y, 5 por 9, negativo, 45 negativo, menos 3. E aí juntamos os termos, né? Passa então para cá, tem 45 e 3 negativo, menos 48. Aí esse menos 8 aqui, ele pode ficar aqui e o menos 48 vai passar para lá mais 48, tá? E o y que estava menos, ele vai para o outro lado mais, né? Então, 6y é igual a 40. 40 dividido por 6, porque é o 6 aqui, o y passa dividindo, né? E aí nós teremos o resultado aí, né, simplificando a fração 20 terços, tá? Ou, se fosse o caso, fazer a divisão também poderia fazer, não tem problema. A letra H, né? A letra H, 10 menos 6, z menos 8. Então, ali multiplica esse 6 pelo z e pelo 8, por isso que vai ficar na linha de baixo, né? 10 menos 6z mais 48, porque é 6 vezes 8, tá? Isola, então, passa este 10 e o 48, juntou eles dois aqui, primeiro deu 58, passou para o outro lado, tá? O z positivo aqui passou negativo para lá,
né? E aí nós temos ao final 49 dividido por 7, ou seja, z igual a 7. E a última letra aí, anotem aí a resolução, 12 menos 2n igual a 9n menos 7 menos 2. Então, veja, 9 multiplico pelo n, 9n. 9 vezes 7, 63. E o menos 2 permanece ali igual, né? Juntou tudo, os termos semelhantes, o 9n passou para dentro, o 12 foi lá para o lado. E aí nós temos, peraí, cadê? Aqui, prof, passou para o lado errado. Aqui, né? E aí nós unimos, então, o 12 com 75, ali os dois negativos, 2n, 9n, 77 dividido por 7, ou seja, n igual a 11, tá? A número 10, ela fala assim, a soma de dois números naturais consecutivos é 65. Quais são esses números? Então, vamos colocar a representação da soma, é o número natural como n e o consecutivo a ele como n mais 1. Se ele vem depois do n, ele é n mais 1, tá? Então, n mais n mais 1 igual a 65. Faz a multiplicação, ó, n vezes n, 2n, né? Mais 1, 65. 2n igual a 65 menos 1, 2, mais 1 aqui passou para lá, tá? E aí, 2n igual a 64, 64 por 2, n igual a 32. Então, o primeiro termo, né, o n seria 32 e o n mais 1 é só substituir 32 mais 1, 33. E a 11, para finalizar ali, de tanta falação da professora, né? 11, então, traz uma situação onde Ana tem 1/3 do número de figurinhas que seu irmão tem. A diferença entre o número de figurinhas dos dois é 12. Quantas figurinhas tem cada um? Então, Ana tem 1/3 da quantidade X, que não se sabe qual é, né? Então, a diferença, o que nos trouxe ali é que a diferença entre o número de figurinhas dos dois é 12. Então, X, que é o número de figurinhas, menos 1/3 que é a quantidade dela, é igual a 12. Fazendo a resolução disso tudo, então, nós teríamos aqui 3x menos 3 vezes 1/3 de x, igual a 36, né? Como nós temos um número negativo aqui, ó, 3 vezes 1, 3, né? 3 por 3 é 1, tá? Então, nós ficaríamos com 3x menos 1x. Por isso, ficou aqui 2x igual a 36. E aí, nós temos 36 dividido por 2 é igual a 18, né? Então, o irmão tem 18 e a irmã tem 6 figurinhas. Aliás, é isso mesmo, o irmão tem 18 e a irmã tem 6. Ok? Então, vou colocar aí para vocês na descrição do vídeo uma tarefa lá no livro de atividades, página 21 e 22, tá? Para que vocês façam e enviem aí até quarta-feira, dia 2. Nós fazemos a correção já na sequência, na quinta-feira. Beleza? Bons estudos para vocês nesta semana. Um abraço.